É o Palmeiras, hein? Palmeiras encarando logo mais o Red Bull Bragantino e quase teve pancadaria, quase que teve mal na cara aí, devido à discussão a respeito do Palmeiras, hein? Os comentaristas aí às vezes perdem um pouco o controle, né? Mas vamos lá, né? Acho que não chegamos aí também, às vezes de fato não chegamos a tanto aí, né? Mas realmente tem alguns comentaristas que tem que tomar cuidado aí, porque de repente, né? O nego tá aí um pouco exaltado, pode sair um soco na cara aí, né? Teve dedo apontado na cara aí, mas tudo bem. Vamos ver aí o que é que eles falaram aí do Palmeiras, porque estavam comentando aí a respeito aí do desempenho do Verdão contra o Novo Horizontino, a perspectiva aí para o Red Bull Bragantino e até para a própria temporada. E quase que o negócio desanda. Vamos ver o que aconteceu aí, ó. E é um cara que mudou o patamar de principalmente do time do Palmeiras há 4 anos, ele vai para o 5º ano aí. Mas tem algumas coisas que é do Abel. Essas tiradinhas de letra que ele fala, de 44 jogos sem perder, será que a gente não pode perder 1 ou 2 jogos? Mas eu acho que tem um contexto que seria mais fácil explicar. Ontem o Palmeiras novamente foi com uma outra equipe. Sábado, né? Sábado, desculpa. Ele rodou de novo. Ele está dividindo o elenco. Exatamente, Ele falou ele rodou. isso. Mas ele não tem errado. Que é normal. Eu não acho que ele está errado. Não, é isso que eu estou te falando. Ele poderia ter falado isso. Aí ele foi legal, porque realmente o segundo tempo do Palmeiras foi horroroso. Horroroso. Foi. Poderia ter sofrido gol muito antes. Mas não precisa ficar dando esse tipo de coletiva, tipo... chamando... Se valorizando, né? Exatamente, não precisa disso, ele já é grande o suficiente, ele já fez coisas grandes, vai continuar fazendo, porque o time do Palmeiras é bom. Agora, às vezes eu acho que é um pouquinho de coisa demais, eu não gosto. É um time alternativo, é um Novo Horizontino que tem suas qualidades, demonstrou, foi melhor no segundo tempo, é uma rodagem de um plantel que aparentemente ele está pensando em outras coisas, isso é um planejamento, a gente falou tanto de planejamento ruim, é um planejamento do Palmeiras, essa minutagem para esse, para aquele, guarda esse, leva esse, põe esse, e tá tudo ok, não precisa fazer ladainha para cá, não, tá tudo ok. O Palmeiras pode perder pro Novo Horizontino porque foi superior, principalmente no segundo tempo, e tá tudo ok. O Campeonato Paulista ainda é o melhor campeonato. Então, os pequenos, enfim, Novo Horizontino, 2 anos seguidos, Mirassol, quase que foi para a primeira. Eu não acho que divisão, seja um fracasso você perder para o Novo Horizontino, ainda mais com um time misto. Acho que é um resultado que tem que estar mapeado, que pode acontecer, que são times muito organizados, são times que o Novo Horizontino quase jogou a Série A. 2 vezes seguidas. É difícil ganhar, não é tão simples assim. O Palmeiras poderia ter resolvido no primeiro tempo, não resolveu. Apesar de ter feito 1-0, o segundo tempo foi realmente desastroso. Agora, acho que tem uma coisa que... Quando ele diz 42 jogos sem perder, é na fase de grupos do Paulistão. É só para contextualizar, para as pessoas que podem não estar entendendo. É 42 jogos sem perder em fase de grupo do Paulistão. Agora, Barueri não funciona para o Palmeiras. Esse é um detalhe que... E olha que o Palmeiras fez coisa, hein? Dona Leila investiu em Barueri para ver se virava esse jogo. A torcida vai pouco, foi 10 mil pessoas. No Allianz, esse jogo teria 25, 30, talvez até mais. O time não consegue bons resultados, acho que foi a 3ª derrota seguida em Barueri. Mudou gramado, reformou vestiário. Nunca conversei com jogadores sobre isso, mas os jogadores não rendem o que rendem no Allianz Parque, em Barueri. Não sei se eu estou falando bobagem, não. Rick. Assim, mas em termos de resultado, você está corretíssimo. Em termos de... É que o Palmeiras não consegue entregar em Barueri o que ele entrega. É que eu acho que não pode colocar Barueri. Não é nada com Barueri. É que você vê que a torcida não vai. Não compra bronca. É diferente, é difícil. Eu acho que não pode colocar só na culpa de Barueri, de ser um estádio diferente, com pouca torcida. Tem outros contextos. A questão não é Barueri, a questão é a forma... A adaptação. É a questão do Palmeiras com o seu estádio, com esquece resultado. Esquece resultado. Olha para a arquibancada, você vê que Barueri, o torcedor do Palmeiras, ou o torcedor tem dificuldade, ou o Palmeiras tem dificuldade para ler o seu torcedor, para atrair mais o torcedor da região, para mudar o perfil de quem vai comparecer ao estádio, para você fazer um outro tipo de promoção, de atrativo, criar outras coisas. Eu não sei. Eu tenho que entender o que acontece. Entendeu? Em termos de chegada de público, de desempenho do time, de ambiente em relação aos jogadores. O Pacaembu está voltando agora, daqui a pouco pode ser também pode ser uma alternativa. Agora, a Leila
pagou para jogar em Barueri. Ela comprou investiu 50 milhões agora na reforma. Não é tão simples assim, é um negócio. O Palmeiras está anunciando a contratação do Emiliano Martinez, que não é o Dibu Martinez, que é o Emiliano Volante, que vem da Dinamarca. Falou-se muito mal da contratação dele, mas é um jogador para ser reserva, para compor um uruguaio. É bom jogador, revelado no Nacional, 13 jogos, estava no Midtjylland, da Dinamarca, fez... É o mesmo time que era do Charles, do Corinthians. Do Evander, que está no Porto. Tem 4 jogos pela seleção uruguaia, um cara que carimbou a Celeste, pelo menos, assim, né? Eu estudei um pouco sobre esse jogador e, assim, obviamente eu não vi nenhum jogo dele pelo time da Dinamarca, né? Eu lembro muito pouco dele aqui no Bragantino, mas é um jogador que é para ser uma sombra do Aníbal Moreno, um primeiro volante. Assim, não tem muitos gols, é um jogador mais de contenção. Acho que é novo, né? Tem sido convocado pelo Bielsa agora no Uruguai. É uma aposta do Palmeiras, já que o jogador já conhece o país, já se adaptou aqui. Né? E eu acho que ele não chega com pompa de ser titular. Não já vai tomar ser. Vaga, mas uma reposição, para compor elenco, né? Precisa de... Até pelo calendário, enfim. E até porque o Andreas Pereira também subiu no telhado, né? A Leila Pereira, aos companheiros da TNT Esportes, deu entrevista e a gente pinça um pedaço dessa entrevista para falar o que ela contextualiza. Olha só, não muda o desejo pelo Andreas Pereira, né, depois que contratou Emiliano Martinez, mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos. Foram excelentes contratações. Mas um cara como o Emiliano, como o Andreas Pereira faria diferença. Era um movimento muito difícil. Eu falei isso aqui no programa, sem deboche. Você contratar um jogador que é titular absoluto de um time da Premier League, ele é o melhor jogador do time, ele é titular do time, ele é o jogador que define a maioria da jogada. Toda bola parada é o Andreas Pereira. Não é simples. Vou chegar lá, eu quero contratar, o jogador quer vir, eu vou, e aí? Eu não quero vender, pô. Então você paga isso. Se fosse um jogador que tivesse encostado, tivesse fora dos planos, o cara é protagonista do time dele, joga a Premier League. Então, foi um movimento muito ousado, que eu parabenizo o Palmeiras, pensou grande. Agora, não é tão simples tirar um jogador que é o melhor jogador do Fulham, da Premier League, no meio da temporada, faltando 15 rodadas para o campeonato acabar, com o Fulham tentando vaga aqui, vaga ali. Então... E jogador que várias vezes foi convocado para a seleção brasileira, né? Ele é jogador da seleção. Mas surpreendeu que ele falou que toparia vir para o Palmeiras e ele aceitou negociação e ele deu sequência à conversa. Ele topou sim, mas tinha que combinar com o patrão dele. Não, tudo bem, mas o fato de que o jogador pode de cara descartar e a conversa não anda, cara. Como ele deu papo para o Palmeiras... vamos ver o que vai acontecer aí, a coisa foi crescendo, entendeu? Bom, do Palmeiras vamos para o Santos. E no finalzinho ali, Bulara fala, eu vou para o meu último ano. Como assim? É isso mesmo? E quando o Abel fala isso, tem um pouco também de uma tática meio Mourinho ali, ele atira no outro lado para também não falar muito que o time perdeu? Certamente, né, que a fala do Abel é para tirar o foco de mais uma péssima atuação do Palmeiras com esse time 2 do Palmeiras, né, que ele e a comissão técnica dividiram em grupo 1 e grupo 2 do Palmeiras para o início do ano, e nessa divisão é muito clara a diferença, o porquê que o grupo 1 conquista pontos e o grupo 2 não, porque tem um menino chamado Estevão. Essa é a diferença básica, né? Então, assim, enquanto o Abel continuar com esse grupo 1 e grupo 2, o time que entrar em campo, provavelmente que vai entrar em campo ao meio contra o Red Bull Bragantino, vai ter chance de manter o 100% de aproveitamento. Se esse time 2 jogar contra o Guarani no final de semana, a chance de perder ponto é grande, né? Então, houve uma diferença. Nessa divisão, eu penso que o Palmeiras perde um pouco porque quem potencializa ainda mais o jogo do Estevão é o Rafael Veiga, que ficou nesse segundo time. Estão separados, né, nesse momento. Estão separados, mas por outro lado tem o lateral que mais potencializa também pelo lado direito é o Rocha, e ele está com ele nesse momento, então ganha por aí também. No meio-campo tem o Richard Rios, que começou muito bem a temporada, né, não só pelo gol da vitória contra o Santos, mas enquanto ele fizer essa mudança, vai ter essa oscilação do Palmeiras e o time 1 vai conquistar ponto e o time 2 vai tirar essa gordura do time 1. Né? Porque foi o time que empatou com o Noroeste numa partida muito ruim, foi o time que perdeu para o Novo Horizontino. O Palmeiras tem uma questão que é o ano novo, eficiência velha, que é o time que não consegue fazer gols. No primeiro tempo criou oportunidade para já ter conquistado uma vantagem.
apenas um gol no finalzinho com o Facundo, né? E depois acabou, né, numa infelicidade do Alan, que fez o pênalti, que foi muito bem, primeiro jogo dele como titular, né? E aí entra muito também aquela questão que a gente estava falando, o Palmeiras, que era um dos favoritos para a Copinha, no meio do caminho, perdeu 5 jogadores, né? Que tem sido importante no profissional, porque o Thales já fez 2 gols da temporada, é o artilheiro ao lado do Maurício. Né? E eu lembro, toda vez que acontece isso, o Luiz Dias, que foi durante muito tempo, ele foi... coordenador técnico e depois coordenador das categorias de base do esporte, inclusive ele que lançou o Abel como treinador. Quando o Abel veio para o Palmeiras, eu conversei com ele, e ele falou, quando eu era treinador do esporte das categorias de base, ele era o treinador do Cristiano Ronaldo. Ele falou, a gente estava no meio da temporada com uma distância absurda para o Porto e para o Benfica, e o treinador do profissional na época falou, a partir de janeiro o Cristiano vai treinar no profissional. Ele falou, eu já sabia que eu ia perder o campeonato, mas sabia que o Porto ia ganhar o Sport ia ganhar um jogador absurdo, né, que ia com 17 anos mudar o patamar do futebol europeu e de Portugal, e aconteceu. Ele falou, e eu perdi o campeonato, mas Portugal ganhou muito mais do que eu naquela oportunidade, né? São escolhas que precisam ser feitas. A primeira delas, falando em escolhas, o Palmeiras precisa urgentemente sair de Barueri. Não existe o Palmeiras jogar com o Barueri com o Pacaembu reformado. Eu sei que existe ainda uma série de limitações do Pacaembu, igual o Tironi comentou, que está limitado a 20 mil, mas é muito melhor você, num sábado à noite, colocar 20 mil pessoas no Pacaembu do que 10 mil em Barueri. Né? Não tem lógica o Palmeiras continuar jogando lá. Essa insistência de segunda casa, de chamar, não existe. O Palmeiras não tem uma segunda casa. Né? Desde que o Allianz, que o Palmeiras voltou a jogar em casa, no Allianz, o Palmeiras saiu de casa em 49 oportunidades. Só perdeu 9. São 14 em Barueri e 4 derrotas. Ou seja, quase 50% das derrotas do Palmeiras, quando não teve o Allianz Parque, aconteceram. O Palmeiras jogou muito mais no Pacaembu, foram 26 jogos. Então, assim, a primeira oportunidade, não temos o Allianz Parque. O Palmeiras precisa pensar no Pacaembu primeiro, para depois ir para Barueri. Tem toda a questão com a Leila, tem toda a questão, mas assim, não existe o Palmeiras ter como primeira opção, claro, tendo o Pacaembu disponível, que é um estádio que historicamente faz parte do Palmeiras também, assim como faz parte do Corinthians, do São Paulo, né, do Santos, né, que muitas vezes jogou aqui. Então, assim, não tem o Palmeiras ter como primeira opção pensar em Barueri sem ter o Allianz. Isso para mim não existe, né? E não adianta o Abel falar em mobilização de torcedor, porque na Copinha vai mais. Por que na Copinha vai mais? Porque muitos torcedores do Palmeiras não têm condição, mesmo em Barueri, de pagar o preço do ingresso para estar lá. Então, assim, é óbvio que o cara vai lá. Assim como quando o Palmeiras usa o Allianz Parque para jogos e decisões da base, dá 20 mil pessoas, porque é a oportunidade da pessoa conhecer o Allianz, porque ele não consegue. Preço acessível. Muitas vezes é gratuito o jogo. Às vezes é gratuito. Então ele não consegue, né? Então tem condições que explicam essa fala do Abel, né? E o Palmeiras não faz, não dá nenhuma... não faz nenhuma benfeitoria para o torcedor, para pelo menos, né, incentivar o torcedor aí, com ingresso um pouco mais barato, né, para, de repente, ônibus saindo do Allianz Parque até Barueri de volta, alguma coisa que mobilize o torcedor para que ele sinta, né, a vontade dele sair num sábado à noite, 8h30, para acompanhar o Palmeiras lá. Né? Então, esses são alguns pontos que precisam ser ajustados. Né? O Palmeiras não tem, para mim, com o Pacaembu disponível, não tem como. Se a gente pegar dos 4 primeiros jogos como mandantes na temporada, o Palmeiras jogou o primeiro contra a Portuguesa com palco, com capacidade reduzida. O Palmeiras jogou o segundo jogo dele em Barueri. O Palmeiras vai jogar nesta terça-feira contra o Red Bull Bragantino com capacidade completa, e o próximo é o derby com palco, porque tem show 2 dias depois. Isso, de certa forma, também limita muito, né, o Palmeiras, e se não houver nenhuma intercorrência, tudo indica que os 2 últimos jogos que o Palmeiras tem como mandante na primeira fase, um deles é o Choque Rei, aconteça com um estádio normal, né, com capacidade total, mas mesmo assim a gente já está falando de metade dos jogos da fase de grupos que você tem como mandante, né, com alguma restrição ou você fora. Né? É claro que a questão com a W Torre ficou muito ajustada depois do ano passado, a questão da dívida, o ponto ali, o limite foi a questão do gramado,
né? O Abel mencionou a questão do gramado de Barueri ser melhor do que o gramado do Allianz. Só para deixar claro que são duas empresas diferentes. Certo. A empresa de Barueri é a Total Grass que faz e a Soccer Grass é a que faz o gramado do Allianz, que foi todo o problema. Certo. Inclusive, o gramado do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol, que tem um gramado lá que é sintético, é da mesma de Barueri. Certo. Então os jogadores estão mais acostumados ali a treinar no gramado que eles jogaram no último sábado. E para finalizar a questão do Abel, não é a primeira vez que ele faz isso e não vai ser a última. Ele está correto quando ele fala que é o último ano do Brasil, porque o contrato dele vai até 2025. Quando ele saiu de férias, houve um entendimento dele com a Leila conversando de que seria algo natural. O salário não tem mais como você mexer no salário do Abel pelos vencimentos dele. Então, é mais uma questão de premiação. Então, é algo que a Leila já manifestou o desejo dela, na linha de começamos juntos e vamos terminar juntos, porque quando ela entra depois do Gagliotti, o Abel já era o treinador e ela quer manter, e para ela faz muito sentido, por ter um clube vitorioso, um treinador vitorioso e o maior escudo que ela tem. Claro. Imagina 2 anos de gestão, você tendo que patinar nesse mercado brasileiro que é de treinador, de troca, depois de 5 anos com o mesmo treinador. Então é total interesse para ela manter o Abel aqui, e o Abel o que me parece o final da temporada, que a gente comentou do São Paulo, que já está de saco cheio, como temporadas que ele terminou vitorioso, e termina com aquele, não sei o que eu vou fazer, qual que é o meu futuro, e agora foi ao contrário, ele volta no início do ano, com esse discurso, mas é para totalmente tirar o foco. É uma derrota que, ao meu ver, não muda muito as circunstâncias do Palmeiras, é atípico. O Palmeiras estava 42 jogos sem perder na fase de grupos do Campeonato Paulista, a última derrota tinha sido em abril de 21, tinham sido 32 vitórias, então assim, é um ponto que muda, porque quando o time vem dessa forma, você não imagina que vai perder para um clube do interior, apesar que o Novo Horizontino, o ano passado foi semifinalista, jogou contra o Palmeiras, um jogo difícil pra caramba, e que foi o Endrick que eliminou São Paulo. Eliminou São Paulo nos pênaltis, foi o Endrick que decidiu. E aí um ponto só que eu trago aqui, assim, é a questão de você ter o principal jogador do Brasil, que é o Estevão, que você sabe que você vai ter só mais 6 meses dele, e você insistir em deixá-lo fora. Porque ele é um jogador que numa oportunidade como no último sábado, se você coloca ele para jogar meia hora, para um garoto de 17 anos, depois que você toma um empate, não sei o quanto que faria de diferença para ele, para jogar na terça-feira, ele como titular. E você sabe que esses meninos, só você ver o Endrick, o quanto que queria jogar. O Estevão é a mesma coisa. Então eu penso Você acha que por conta dessas questões e da derrota, esse revezamento pode ser questionado? A partir de agora o Palmeiras passa a ter um time mais definido, ou vai continuar revezando? Eu penso, Arnaldo, pelo que ele falou depois. Eu penso, Arnaldo, que assim, o Abel tem uma carta na manga que ele pode usar como uma justificativa para voltar a unificar e entender desses dois times quem pode ser, quais são os 11 ideais para esse início de temporada, que é uma coisa que ele bate na tecla há 5 anos que ele está aqui, que é os 3 dias de descanso. Ele sempre pediu 3 dias. Porque o sábado... Amanhã, contra o Red Bull, ele pode usar o time que jogou contra o Santos, porque ele só teve 2 dias de descanso inteiro. Depois de terça, o jogo contra o Guarani é só no domingo. Então ele vai ter esses 3 dias de descanso. Depois do Guarani, ele tem o derby, que é quinta-feira. Então ele também vai ter 3 dias. Então ele tem ali uma margem e uma justificativa para poder não usar mais esses times. Justamente, olha, tem os 3 dias. Então, como eu consegui, já passou mais de um mês da reapresentação para a temporada. Então ele pode usar isso como um argumento para tentar unificar. Contra o Red Bull Bragantino, eu penso que vão ser os jogadores... o time do Estevão, que venceu a Portuguesa e que venceu o Santos. Venceu a Portuguesa jogando bem, venceu o Santos não tão bem. Mas tem o Estevão com uma diferença. Tem o Richard Rios, que começou muito bem. Tem alguns titulares. A defesa, por exemplo, ele tem o Murilo e tem o Naves, que é um jogador muito mais... Apesar de ser jovem, o Benedetti acabou de estrear no profissional. Então, assim, por mais que ele tenha o Gomes do lado,
né? Mas são dois jogadores... Ele tem revezado, inclusive, as duplas, né? Ele separou as duplas, né? É um pouco diferente do revezamento do Corinthians, que são dois times, é o time titular considerado e o time reserva. O Abel misturou, né? Como uma pré-temporada mesmo. Eu nem sei se o Corinthians vai começar também, depois da derrota, unificar o time, né? Porque o Corinthians está... O São Paulo vai começar agora, pela primeira vez, a colocar o time... O revezamento do São Paulo é 2, segundo o Zubeldia, né? 2 sim, 1 não. O português é não. O português é não. não. O português é não. Aí Santos, cada um está fazendo de um jeito por conta dessa pré-temporada menor, né? Mas o do Palmeiras é bem diferente, porque não são... É mesclado, né? É mesclado, né? O que me chamou sua atenção rapidamente na declaração do Abel é que como a Leila e o Abel, um passa o pano o tempo inteiro pro outro. É impressionante, para muita coisa. O discurso do Abel, antes da Leila adquirir o estádio, era: nem me peça título se for para jogar aqui nesse estádio, tal. O radicalismo dele mudou. Como a Leila passou a administrar e reformou, o estádio tá top, gramado tá top. Ele já mudou o discurso, ele acalmou o que era, nem me peça título, hein? Jogando aqui em Barueri, pode esquecer, tal. Ele já mudou, porque ela passou a administrar o estádio e tudo mais. E a tia vai comprar uma briga com a torcida se tentar manter a sua segunda casa, porque é dela, né? Não é a segunda casa do Palmeiras. Ela vai arrumar uma briga com a torcida com a volta do Pacaembu, que olha... O Pacaembu do lado do Allianz Parque ali, tudo bonitinho ali, 20 mil pessoas, ela vai arrumar uma briga. Vai ter pressão, né? Nossa. Vai ter pressão, assim como teve, o Lara, de parte da torcida reclamando, né? Que não tem reforço, contrata. Foi um protesto muito mais voltado para o Barros, né? Para o Anderson Barros, do que propriamente para o Abel ou para os jogadores. O Palmeiras mudou a postura no significado de você mirar jogadores que possam chegar e vestir a camisa e não como aposta, como vinha sendo nos últimos anos. Mas o fato de você olhar para um Andréas, o fato de você olhar para um Matheus Pereira, para um Claudinho, e você não fechar, te traz mais pressão do que quando você olhava para uma aposta e pagava caro pela aposta, né? Então, assim, a partir do momento que ela vem, como aconteceu no lançamento do novo patrocinador, e ela fala abertamente, porque eu identifiquei que era preciso mudar a postura. Só que efetivamente você não consegue fechar com jogadores grandes, não adianta nada, né, você mudar a postura. A questão do Anderson Barros, que o Abel defende, é uma questão que eu vejo até de certa forma, Tironi, como até às vezes uma inversão de hierarquia ali. Porque o sucesso do Abel, de certa forma, acaba deixando o Barros refém dele. Hoje o Abel é maior que o Barros, né? E o Barros tem inúmeras qualidades quando ele consegue, dentro do elenco, resolver conflitos. Assim, vou te dar um exemplo. Quando aconteceu que o Dudu voltou, aquela questão do número 7, que o Rony era o 7, o Dudu queria 7, deu 10 pro Rony, o Barros foi muito ágil ali e conseguiu minimizar, parar as arestas. Ele é muito bom nisso internamente. Mas o trabalho de um diretor de futebol não é só isso, ele tem que contratar. Tanto que hoje ele não está mais à frente disso, ele sabe de tudo que acontece, mas desde do Felipe Anderson no meio do ano passado, é o Léo Holanda que toma a frente dessas negociações, juntamente com empresários, que a gente sabe que são importantes aqui no Brasil, são empresários grandes, né? E eles estão à frente de negócios Palmeiras porque o Barros não consegue, né, lidar com essas transações grandes. Então, assim, é uma dificuldade que o Palmeiras tem. E também não fala muito, né? Não fala como responsável do futebol. Se comunica com o torcedor. Isso é uma postura que ele sempre teve. Sempre teve. É a característica dele. Aí a Leila fala bastante, o Abel fala bastante, e aí mas todo mundo associa... A tia dá uma queimada nele quando fala que ele não tinha um telefone, pediu um telefone e ele não tinha, lembra? De um empresário. Pô, como que o meu diretor de futebol... Eu consigo eu mesma, ela falou assim, não tem né? um telefone, não lembra? sei qual era o jogador, ela falou isso ano passado, né? Aí ela deu uma queimadinha nele ali também. Mas, então, porque na verdade a comunicação é muito importante, né? Com o torcedor. E como ele está sempre literalmente atrás das câmeras, uma das poucas vezes que ele apareceu foi aquele episódio do celular, tudo errado. Então, acho que ele foi, lembra no Mineirão, né? Eu acho que ele acaba com clamor. Vai ter o mercado agressivo, segundo a presidente. Precisamos contratar, diz o Abel,
o torcedor já... Quem que não está dando certo? A Leila dá certo, o Abel dá certo, é o diretor de futebol, né? Então vai todo mundo para cima dele. Agora, essa derrota, de alguma forma, preocupa por alguma coisa? Não, tirando o fato de que talvez seja mais difícil ser o principal, ter a melhor campanha. Talvez a disputa seja mais dura. A melhor campanha... tudo bem que ainda tem os clássicos, né? Tem mais 2 clássicos para cada clube, e isso é um fator decisivo. Os 2 clássicos do Palmeiras acontecem em casa. Apesar que contra o Corinthians, como eu comentei, tem o palco, né? Tem capacidade reduzida, mas com o Choque Rei tem tudo para acontecer, né? Com capacidade total. Não vejo nisso, mas talvez seja um ponto de alerta para que unifique esses 2 times, talvez antes do esperado, para não ficar perdendo ponto pelo caminho, né? Para que você consiga uma classificação mais tranquila. Tem 1/3 já do Campeonato Paulista disputado a fase de grupos, e o Palmeiras já está 2 pontos atrás de São Bernardo. E aconteceu isso ano retrasado, que foi Palmeiras e São Bernardo com as 2 melhores campanhas ali disparadas. E o Palmeiras ficou 1 ponto só na frente do São Bernardo, que inclusive o Palmeiras empatou um jogo contra o Guarani na última rodada, que foi o jogo do Richard Rios ainda, que o Palmeiras descobriu o Richard Rios ali. O jogo do Abel descobriu o Richard Rios. Exatamente, um 0-0 no Brinco de Ouro, que depois o Richard Rios veio para o Palmeiras, né? Então, assim, poder para você manter, porque assim, imagina você ter todas essas circunstâncias de não poder atuar 100% na sua casa, ou quando você atuar não ter 100% da capacidade, ter umas quartas de final, de repente ter que sair de casa, né? Porque assim, o Palmeiras e a W Torre têm alguns acordos de quando pode sair de casa, né? Existe esse acordo de cavalheiros, né? Então assim, até quartas de final do Campeonato Paulista, eventualmente o Palmeiras, se tiver show, alguma coisa assim, igual aconteceu no passado, o Palmeiras ganhou da Ponte Preta 5-1 em Barueri, porque ainda não ficou pronto o gramado. Certo. Semifinal e final são como um acordo de datas bloqueadas. Mesmo no ano passado, teve show do Só Pra Contrariar no sábado à noite. Acabou, o Alexandre Pires acabou de cantar, já tinha barulho de furadeira para desmontar o palco, né? Para viabilizar a final contra o Santos no domingo, capacidade total. Então existem esses acertos, né? Então, assim, é importante pensando mais além, né? Para que você mantenha não só dentro do seu grupo, mas também para os seus principais rivais, para não ter que ficar saindo numa eventual semifinal ou segundo jogo da final. E tá aí, né, o Bambi do Arnaldo, né, também comentando aí, o Bambi do Arnaldo e também aí do Bambi do Tirone, né, comentando aí, Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tirone, se não me falha a memória, comentando aí, juntamente com os demais comentaristas, a respeito do maior campeão do Brasil, que vai enfrentar aí o pedreiro aí do Red Bull Bragantino, que é um dos times mais complicados que o Palmeiras já enfrentou sempre, né? O Palmeiras sempre tem dificuldade aí com alguns, desde que o Abel Ferreira chegou, São Paulo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino. Podemos colocar mais ou menos, Fluminense, Fortaleza e Atlético Paranaense também. Mais ou menos, Atlético Paranaense nem tanto, né? Teve aquela eliminação na Libertadores ali, que foi pesado, aquela vitória deles em 2022 no Allianz Parque. Mas tirando isso também, até que nem tanto assim, que ganhamos a Recopa Sul-Americana deles. Quase todos os jogos do Brasileirão a gente ganha deles, inclusive na Arena da Baixada. Então acho que nem tanto assim. O Fortaleza, nem tanto, porque a gente também costuma ganhar no Allianz Parque. Perder não perde. A última vez a gente empatou. Deveria ter ganhado, né? Tudo bem. Perde lá, né? Tomou um sacode de 3 lá ano passado aí, né? Aí realmente é brabo. Mas o ano anterior que a gente ganhou deles no Allianz Parque e empatou lá, a gente foi campeão. E quem foi o outro que eu citei aí? Pedro, São Paulo é complicado. Apesar de ter eliminado o São Paulo na Libertadores, Paulista ter ganhado a final deles, perdeu a outra, né? A primeira do Abel, ganhou a segunda, eliminou da Libertadores, depois foi 2 vezes eliminado na Copa do Brasil, quer dizer, tá meio que pau a pau, né? O Atlético a gente eliminou da Libertadores, né? Eliminou o Atlético da Libertadores na semifinal, depois eliminou nas quartas de final no ano seguinte. E o brasileiro, acho que o Atlético até tem uma certa vantagem, não tenho certeza, meio que tá pau a pau ali, perdendo um pouco pro lado mais do Galo. E Copa do Brasil a gente praticamente não encontrou o Atlético, né? Praticamente mesmo, né? De forma prática, não aconteceu esse encontro na Copa do Brasil, até onde eu me lembro. Na Libertadores a gente eliminou o Atlético nas oitavas de final também, não foi? Em 2023, foi isso mesmo, cara. Foi em 2021 na semifinal, 22 nas quartas, 23 nas oitavas. Passou nas 3, né? Amigo, o negócio não é brincadeira não, hein? Mas vou te falar, tomara que a gente emplaque logo nesse Paulistão aí, né? Tomara que a gente arrebente a boca do balão, que tá precisando realmente ganhar jogos aí. E aí, qual que é o seu palpite para Palmeiras e Red Bull Bragantino? Coloca aí que esse jogo contra o Red Bull aí
É um jogo importante. Depois de perder de virada esse jogo, coisa que não acontecia desde... O Palmeiras perdeu um jogo na fase de grupos do Paulista, não acontecia desde 2021, quando perderam ali para Inter de Limeira. Então, não é fácil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você acha que o Palmeiras vai ganhar de quanto hoje? Ou será que não vai ganhar? Te vejo neste vídeo aqui que você vai clicar agora. Deixa teu comentário aí, tá? Avante palestra!